E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com muita saúde, paz no coração, vontade de estudar, de aprender. Professor Zé Celestino, professor de Física, para mais uma aula do nosso curso de Eletrostática, ok? Esta é a nossa aula número 12 e a nossa última aula do nosso curso de Eletrostática, tá? Nesta aula nós veremos aqui algumas correções de algumas questões sobre capacitores. Então, de já peço o like, peço que você se inscreva no nosso canal e também quem tiver interesse de assistir às aulas anteriores é só buscar aí no nosso canal a playlist sobre eletrostática, ok? Então vamos lá para a nossa aula. Bom, exercício número 1 diz o seguinte: se dobrarmos a carga acumulada nas placas de um capacitor, a diferença de potencial entre suas placas ficará: letra A, inalterada, letra B, multiplicada por 4, letra C, multiplicada por 2 e letra D, multiplicada por 4, letra E, dividida por 2. Então, pessoal, só para a gente relembrar, como é que a gente calcula a capacitância? Capacitância é igual à quantidade de carga, não é? Dividido pela DDP, certo? Lembrando que essa capacitância ela é constante, ela não se altera. A capacitância de um corpo ela não se altera. Então, por exemplo, eu tenho aqui um copo com água. Se eu disser que a capacitância desse copo é de, por exemplo, 300 ml, então essa é a capacitância dele, certo? Então, é a capacidade dele armazenar água. No caso dos nossos capacitores, é a quantidade de cargas elétricas, né? Então, essa capacitância ela é constante. Então, para que se mantenha essa constância, né, na capacitância, o que nós fizermos com a carga, nós temos que fazer a mesma coisa com a DDP, com a diferença de potencial. Então, a situação aqui do nosso exercício diz que se dobrarmos a carga, então se a gente multiplicar a capacitância por 2, perdão, a gente dobrar, se a gente multiplicar por 2 a quantidade de carga, para manter a capacitância constante, nós temos que multiplicar por 2 também a DDP, ok? Então, aí sim nós teremos a manutenção da constância da capacitância. Então, logicamente, nós temos a alternativa correta, a alternativa C, multiplicada por 2, ok? Vamos para o exercício número 2. Entre as placas dos capacitores costuma-se inserir um material dielétrico preferencialmente ao vácuo. A inserção de um material dessa natureza entre as placas de um capacitor, a letra A, aumenta sua capacitância por causa da sua maior permissividade elétrica. Letra B, aumenta sua capacitância diminuindo a quantidade de cargas entre as suas placas. Letra C, não afeta a sua capacitância. Letra D, diminui a sua capacitância por causa da sua maior permissividade elétrica. E letra E, não afeta a formação do campo elétrico entre as placas do capacitor. Então, pessoal, quando a gente insere um material dielétrico, a gente faz com que aumente a permissividade elétrica do meio ali, tá ok? Então, só lembrando aqui, ó, uma das maneiras que a gente tem de calcular a capacitância é multiplicando aqui a permissividade elétrica, vou colocar aqui ε0, vezes a área das placas, dividido pela distância entre as placas, ok? Então, perdão aqui pela letra, tá? Então, olha só, se eu aumentar a minha permissividade elétrica, eu vou aumentar a minha capacitância. Se eu aumentar a minha área das placas, né, do capacitor, eu também vou aumentar a minha capacitância. Já a distância entre as placas, ela é inversamente proporcional à capacitância. Então, se eu aumentar a distância entre as placas, eu vou diminuir a capacitância. Se eu diminuir a distância entre as placas, eu vou aumentar a capacitância. Tirando aqui das nossas conclusões, nós temos a alternativa correta, a alternativa A, que aumenta a sua capacitância por causa da sua maior permissividade elétrica. Beleza? Vamos para o exercício número 3. Um capacitor consegue armazenar cargas de até 1
nanocoulomb, para uma diferença de potencial entre as suas placas de 1 mV. Indique entre as alternativas abaixo o módulo da capacitância desse dispositivo. Bom, como eu acabei de mostrar para vocês, como é que a gente calcula a capacitância? Capacitância é igual à quantidade de carga dividido pela DDP, pela tensão, né? Em alguns materiais vocês vão encontrar essa DDP como U ou então como V, tá? Mas o entendimento é o mesmo. Substituindo aqui os nossos dados, né? Que são que a quantidade de cargas é de 1 nanocoulomb e a quantidade de, e a diferença de potencial é de 1 milivolt. Então nós sabemos que nano é 10 a menos 9, mili é 10 a menos 3. Então, substituindo aqui tanto a quantidade de carga como a DDP, nós temos aí 1 sobre 10 a menos 19 sobre 1 sobre 10 vezes 10 a menos 3, que vai dar igual a 1 vezes 10 a menos 6. Ok, pessoal? Coloquei bem aqui direitinho o cálculo. Ó. Esse 10 elevado a menos 3, eu costumo dizer que a gente sobe ele de sinal trocado, né? Então vai ficar menos 9 mais 3. Então, menos 9 mais 3 dá igual a menos 6. Então, 1 vezes 10 a menos 6 é a mesma coisa de 1 microcoulomb, ok? Ou, perdão, não é coulomb, é farad, tá? Então, 1 microfarad, porque a unidade medida da capacitância é farad, tá? Então, dá 1 microfarad e a alternativa correta é a alternativa B, ok? 1 vezes 10 a menos 6 farad ou 1 microfarad, ok? Exercício número 4. Um capacitor de placas paralelas é carregado com uma carga elétrica de 0,5 nanocoulombs quando conectado a uma bateria de força eletromotriz igual a 20 volts. Determine qual é o módulo da energia potencial elétrica armazenada nesse capacitor e assinale a alternativa correta. Aqui ele nos dá a quantidade de cargas e nos dá a DDP. E ele nos pede o que? A energia. Vocês lembram quando a gente estudou aqui os gráficos, né? Que a área do gráfico entre a carga e a DDP era igual à energia acumulada nos capacitores, certo? E de lá a gente tirou a conclusão que para a gente calcular a energia armazenada no capacitor, nós vamos ter aqui, ó, quantidade de carga vezes DDP dividido por 2, que era justamente lá no gráfico desenho da área de um triângulo, né? Então, substituindo os nossos dados, né? A energia vai ser igual a 0,5 vezes 10 a menos 9 vezes 20, dividido por 2. Fazendo aqui as nossas continhas, dá igual a 5 vezes 10 elevado a menos 9 joule. A alternativa correta é a alternativa C. Ok, pessoal? Exercício número 5. Uma questãozinha aqui teórica sobre associação de capacitores. Então, vamos lá. Sobre a associação de capacitores em paralelo, assinale a alternativa correta. Todos os capacitores apresentam a mesma carga elétrica. A capacitância equivalente é sempre menor que qualquer uma das capacitâncias individuais. Letra C. Os capacitores são submetidos a diferentes tensões elétricas. Letra D. Todos os capacitores são submetidos à mesma tensão elétrica. E letra E, nenhuma das alternativas. Então, a questão diz que é uma associação em paralelo, não é? Então, vou fazer aqui um desenho simples de uma associação em paralelo, ok? Então, vamos lá. Então, ó, eu vou desenhar aqui dois capacitores, tá? E eles vão estar ligados aqui em uma associação em paralelo. Certo? Então, olha só, aqui nós temos dois terminais, né? Ó, dois terminais aqui de uma DDP. Posso dizer que esse aqui é o mais e eu posso dizer que esse daqui é o menos, ok? Então, nós aprendemos
que uma das principais características de uma associação em paralelo é que os capacitores estão submetidos a uma mesma DDP, a uma mesma tensão elétrica. Como é que eu sei disso? Olha só, vejam esse capacitor, a placa desse capacitor, como ela está ligada à DDP positiva, né? A tensão positiva e também a tensão negativa. Então, esse capacitor está ligado aqui à mesma DDP que o de baixo. O de baixo, olha só, ele tem uma ligação tanto aqui nesse terminal positivo, como tem uma ligação com o terminal negativo, ok? Então, isso aqui é nada mais do que uma DDP, é uma diferença de potencial, ok? Então, de cara, nós já sabemos que a alternativa correta é a alternativa D. Todos os capacitores são submetidos à mesma tensão elétrica, ok? Então, as outras alternativas, se você quiser analisar, então você pode ficar à vontade. Mas assim, a principal característica já está apresentada aqui para a gente, que é onde todos os capacitores estão ligados a uma mesma DDP, ok? Essa é a principal característica, beleza? Então, vamos lá. Agora o exercício número 6. Vamos lá. Dois capacitores, dois capacitores de 1 milifarad cada, né? São associados em série. A capacitância equivalente da associação corresponde a... Como é que a gente calcula a associação de capacitores em série, né? Como é que a gente calcula a capacitância equivalente? Olha só. O cálculo é o seguinte, 1 sobre capacitância equivalente, né, igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 e assim sucessivamente, ok? Mas tem um caso particular que é quando nós tivermos apenas dois capacitores, que é um caso particular e facilita muito a continha da gente, certo? Como aqui diz que são apenas dois capacitores, então a gente vai fazer como? A gente vai fazer o produto pela soma. Então a capacitância equivalente vai ser igual a quem? O produto pela soma da capacitância dos capacitores. Então qual é o produto? É 1 vezes 1. E a soma? 1 mais 1. Então 1 vezes 1 é 1 e 1 mais 1 é 2. Então nós temos que 1 dividido por 2 é igual a 0,5. Então nós temos que a capacitância equivalente é igual a 0,5 microfarad. A alternativa correta é a alternativa D. Ok, pessoal? Bom, com este exercício número 6, a gente está encerrando aqui a nossa playlist de aulas sobre eletrostática. Espero que todos tenham gostado de todas as aulas, tá? Espero ter colaborado bastante aí com o estudo de vocês. Quem quiser ter acesso às outras videoaulas, estou deixando aqui o link aqui no nosso final do vídeo, né? No final do nosso vídeo, perdão. E também o vídeo aqui da aula número 11, para que você possa acompanhar a nossa aula sobre associação de capacitores, tá legal? Então é isso aí, pessoal. Um abraço a todos e logo em breve a gente vai gravar também as aulas sobre a eletrodinâmica, tá ok? Só aguardar. Tchau, um abraço a todos. Até mais.